Oi, gente, meu nome é Fabiana. Eu decidi fazer um vídeo com a resolução da prova de concurso Petrobras 2018. É o concurso para geólogo júnior. Como esse vídeo ia ficar gigante se eu fosse resolver todas as questões, eu decidi fazer um vídeo inicial com a resolução das questões 21 a 30. Então vamos lá. Bom, primeiro nós temos aqui, vamos começar então com a questão 21. Essa questão, vou colocar minha canetinha aqui, essa questão é a primeira, foi a primeira questão da prova específica. Então vamos lá. Sobre os mecanismos de formação de bacias sedimentares e a localização dessas com relação às placas tectônicas, tem-se que as bacias. A. As bacias rift são geradas por mecanismos flexurais. B. As bacias rift são restritas aos limites de placas. C. As bacias do tipo rombograben são formadas por transtração. D. As bacias intracratônicas se formam exclusivamente nos limites de placas. E E. As bacias intramontanas são formadas por mecanismos flexurais. Então dá um pause aí nesse vídeo se você tiver a fim de responder essa questão sozinho e depois ver a nossa resolução. Então vamos lá. Bom, eu joguei aqui nosso anunciado aqui para a parte superior esquerda, para dar mais espaço, né? E daí, olhando aqui as alternativas, a gente vê que a alternativa A e B estão falando de bacias rift. Então, eu acho por bem a gente relembrar um pouquinho o que são essas bacias rift. Eu coloquei aqui alguns itens para a gente lembrar, que são os itens mais importantes, tá? Então, aqui, o primeiro item. Essas bacias rift são depressões alongadas, elas são lineares aqui, onde a litosfera basicamente se rompeu, tá? Então, a gente tem um regime de deformação que distensivo. Aí a gente tem feições típicas dos rifts, e eu coloquei aqui essas duas figurinhas para ilustrar isso. Nessa parte superior aqui, a gente tem o quê? A gente tem um rift. Eita! Desculpa, meu cachorro. A gente tem um rift simétrico. Esse rift, olha só o que ele é. Como é que ele é? Como é que é a cara dele? Ele tem aqui um host, um graben e um host. Então, você vê aqui que esse graben, ele é bordeado, limitado por duas falhas normais. E ele é simétrico, né? Por quê? Porque se a gente colocar um espelho aqui no meio, a gente vai ver a mesma coisa desse lado do que a gente vê do outro lado. Então, é uma reflexão aqui do... Se a gente colocasse um eixo aqui no meio, né? A gente vê a mesma coisa para cá quanto para lá. Né? Claro que assim, na vida real não é exatamente assim. Porém, essa é uma forma da gente compreender por que a gente chama esse rift aí de simétrico. Enfim, no segundo caso aqui, a gente tem um half graben, que é um semigraben ou hemigraben. O semigraben, como o nome já diz e a figurinha mostra, ele é assimétrico, porque ele só tem o limite dele falhado é só de um lado. Então a gente tem uma falha normal aqui desse lado, né? Aqui uma falha normal, fazendo com que esse bloco, que é o bloco de teto, se movimente relativamente ao outro bloco para baixo. E o bloco de muro, que é o footwall aqui, essas figurinhas estão em inglês, ele vai se movimentar relativamente ao outro bloco para cima. Né? Em ambos a gente tem aqui o quê? Um regime de deformação distensiva. Então tá, agora que a gente já fez uma revisãozinha aí sobre esses rifts, vamos ver o que a nossa questão está falando sobre as características dos rifts, né? Então, a primeira alternativa fala que os rifts são gerados por mecanismos flexurais. E daí, por isso, eu coloquei essas duas figurinhas aqui para a gente entender do que ele está falando quando ele fala de mecanismos flexurais. Nessa figura aqui da esquerda, eu estou mostrando o quê?
a formação de uma bacia Rift. É um sistema, é um regime de deformação distensivo. Então aqui, olha só, a gente tem o que é isso aqui? É um semigraben, né? Aqui também, ó, vai ser um semigraben. Nessa figurinha da direita, eu estou mostrando a formação de uma bacia flexural. Então, o que acontece aqui nos mecanismos flexurais? Desculpa, gente. Meu Deus do céu. Você quer atenção, é? Só porque eu estou falando com o pessoal? Vamos lá. Nos mecanismos flexurais, o que é isso? Basicamente, a gente tem uma flexão da litosfera. Ela se comporta como se fosse uma placa elástica. Ela vai se deformando à medida que mais carga vai sendo adicionada em cima dela. Eu vou falar mais sobre isso em algumas das questões que estão por vir. Mas por hora, vamos lembrar que geralmente essas bacias flexurais elas acontecem em regimes de deformação compressivos, porque você está adicionando mais massa ali em uma determinada região, principalmente quando você tem cinturões de dobramentos e falhamentos, né? Nas orogenias, nas formações de cadeias de montanhas. Então, o que acontece? Quanto mais carga você tem em cima da litosfera, mais ela vai se deformar. Basicamente, ela vai né, em direção para baixo para poder acomodar essa carga e isso vai deformar as bacias em volta, né, a litosfera em volta e vai criar um espaço de acomodação aqui para essas bacias flexurais. Por exemplo, uma bacia flexural, que é uma das mais comuns, é uma bacia de antepaís, né? São as bacias aqui chamadas de, ai meu Deus, bacias que em inglês a gente chama de foreland basins, tá bom? Então, beleza, a alternativa A a gente já viu aqui que ela tá meio esquisita, né? Vamos aqui ver o que fala a alternativa B sobre os rifts. Então, na alternativa B, isso foi sem querer, hein, gente? A alternativa B fala que os rifts são restritos, as bacias rift são restritas aos limites de placas. Olha, as bacias rift, elas podem eventualmente ser o primeiro passo para ser formado um limite de placa, né? Mas elas não se formam, não estão restritas em um limite de placas. Então aqui eu trouxe, por exemplo, um exemplo aqui da nossa bacia do Araripe. Então essa bacia do Araripe aqui, ela fica, vou colocar aqui o nosso laser, ela fica aqui nos estados de Ceará, Pernambuco e Piauí, na província Borborema. Ela é uma bacia intracratônica, a bacia do Araripe. É aquela bacia onde tem diversos fósseis de peixes, uns até são comercializados aí ilegalmente. E tem muito conteúdo fóssil aí nessa bacia, né? Uma sedimentação fininha aí, grandes lagos, etc. Então essa bacia Araripe, ela foi formada o quê? Durante uma fase rift, que aconteceu de 145 a 129 milhões de anos. Essa bacia aqui, ela tem uma extensão de 8.000 quilômetros quadrados. E ela não está, obviamente, um limite de placas, né, gente? Porque ela está aqui no Ceará, Pernambuco e Piauí, não tem limite de placas ali, né? Então, essas duas primeiras alternativas aqui, provavelmente, né, estão erradas. Então, vamos continuar aqui e vamos ver o que dizem as outras alternativas. Beleza, gente, então vamos para a nossa alternativa C. As bacias do tipo Rombograben são formadas por transtração. Então, a primeira coisa que a gente vai abordar é o que é um Rombograben, né? Quando eu vi essa questão pela primeira vez, eu não sabia o que era um Rombograben, para ser sincero. Aí eu dei uma pesquisada, obviamente, depois, e aí você vai na etimologia da palavra. Rombograben tem rombo, né? Essa parte da palavra rombo, esse prefixo. E o que é rombo? Ela tem a ver com uma forma geométrica romboide. E o romboide é um tipo de paralelogramo. Então eu estou aqui mostrando
nessa figurinha aqui, o que é um romboide. Isso faz muito sentido se a gente lembrar, se a gente olhar isso aqui, do que a gente lembra de feições geológicas. Isso aqui parece uma bacia pular-par, né? Então, e tem a ver também, se a gente pensar numa bacia pular-par, a gente já pensar um regime de deformação de extensivo, né? Então a gente tem ali naquela região uma extensão. E tem tudo a ver também com a palavra graben, né? Porque os grabens, né, se formam durante um rifteamento. Então a gente tem dois itens aí que dão dicas pra gente, duas coisas aí que dão dicas pra gente sobre do que essa alternativa está falando, né? E daí eu coloquei nessa parte aqui esquerda, desculpa, alguns itens que resumem o que é um rombograbe. Então, o rombograbe ele é um tipo específico de bacia pular-par. Ele é um bloco tectonicamente abatido com forma romboédrica, ou box. E ele acontece quando nós temos falhas transcorrentes. Eu coloquei aqui essa figura do lado para a gente compreender como que esse rombograben vai se formar. Então, nessa parte aqui, ó, a gente tem a geometria da falha principal, tá? São 3 tipos de geometria que vão formar esses 3 modelos aqui, que foram gerados através de modelagem numérica. E a gente tem aqui desse lado a nomenclatura aqui, dessas bacias, né? Então, esse tipo de deformação é uma deformação deformação progressiva. Progressivamente, olha só, nós vamos ter a formação de um rombograben ou de um boxgraben, que acontece quando a gente tem essas falhas aqui que estão overlapping, essas falhas transcorrentes. Aqui nesse caso, olha só, são falhas destrais. Então, à medida que elas têm esse overlap aqui, ó, tá vendo? Elas vão formar essas estruturas em caixa aqui que parecem o quê? Uma estrutura romboide. Mas ele vai ser um bloco tectonicamente abatido, né? Então, é um sistema, um regime de deformação extensivo. Então, vamos ver o que mais que essa alternativa está falando para a gente. Ela está falando também que essas bacias do tipo rombograben são formadas por transtração. Então, o que acontece, gente? Uma zona de cisalhamento transtracional, ela tem estruturas relacionadas tanto às falhas transcorrentes quanto a um regime de deformação de extensivo. E é por isso que ela vai abrir esses blocos, ele vai ter esses blocos tectonicamente abatidos aqui, dentro aqui esse overlap dessas falhas transcorrentes, tá bom? Então, o que a gente tem durante a transtração? A gente tem um estiramento horizontal com a formação de uma bacia. Então, olha aqui, ó, nessa parte aqui, ó, a gente tem uma bacia pular-par em curva de liberação. Isso aqui vai formar o quê? Um duplex extensional, né? Ele está mostrando aqui o que acontece nesses dois encontros aqui entre as falhas, né? Desse lado aqui a gente tem essa bacia pular-par e aqui a gente tem um duplex contracional, porque aqui vai ser o contrário, né? O que está acontecendo aqui? Aqui está tendo uma compressão nessa região. Então, está formando aqui essas falhas reversas, né? Nessa região aqui. Então, ó, a gente vai ter aqui esse movimento, né? Que vai fazer com que desse lado a gente tenha uma extensão e desse lado aqui a gente tenha uma compressão. Mais que isso, eu acho que não vale a pena a gente entrar só para resolver essa questão. Mas a ideia principal é essa. Nos mecanismos de transtração, no cisalhamento transtracional, a gente tem uma falha transcorrente e associada a ela a gente tem uma extensão. Então, essa questão, essa alternativa, ela está parecendo ok por enquanto, né? Vamos ver aqui o que as outras estão falando para a gente. As bacias intracratônicas se formam exclusivamente nos limites de placas.
Bom, essa aí você já olha e fala, acho que não, né? Porque é intracratônico, mas aí essa é uma boa oportunidade para a gente relembrar aqui um pouquinho mais sobre os crátons, né? Apesar de que as bacias intracratônicas não necessariamente estão acima exatamente de um cráton. As bacias intracratônicas são bacias interiores. A gente fala intracratônicas porque sempre, né, vai ter algum cráton ali, pelo menos em alguma parte, na parte, né, sotoposta aí a essas bacias interiores ou intracratônicas. Mas enfim, vamos ver aqui as características principais aqui dos crátons. O que são os crátons? Os crátons são material litosférico muito antigo que está circundado por coisas novas que vivem tomando porrada. Basicamente são os cinturões de falhamento-cavalgamento, são as estruturas que convergem, as placas tectônicas que convergem, e daí no centro dessas placas, né, ou plataformas, por exemplo, a plataforma sul-americana, a gente tem essas massas litosféricas que são extremamente antigas, né, em relação do Arqueano ao Proterozoico, são muito espessas e têm raízes. Essas raízes, na verdade, são muito espessas, então elas entram em direção ali ao manto e elas são frias também. Então elas são muito, muito estáveis tectonicamente. E aqui no nosso Brasilzão, a gente tem diversas áreas cratônicas, umas maiores, umas menores, né? A gente tem, por exemplo, aqui o Crato Amazonas, temos aqui o Craton São Luís, temos aqui o Craton São Francisco, o Luiz Alves e o Rio de la Plata. Então aqui nessa figura também estão mostrados alguns exemplos de bacias intracratônicas, né? Algumas das mais famosas são a bacia dos Solimões, aqui, a bacia do Amazonas, o Solimões não está mostrado, mas está aqui nessa área aqui, não sei se o limite está exatamente esse, mas temos aqui a bacia do Amazonas, nós temos aqui a bacia do Parnaíba, nós temos a bacia do Paraná, todas essas aí são bacias intracratônicas, tá bom? Nós temos a bacia do Araripe, que foi a que a gente mostrou também anteriormente. Então essa alternativa aí, né, gente, já assim, de cara já dá para achar meio esquisito. Daí então vamos ver o que a alternativa E está falando para a gente. A alternativa E está falando que as bacias intramontanas são formadas por mecanismos flexurais. A gente já falou dos mecanismos flexurais, né? Então vamos ver aqui o que é uma bacia intramontana. Eu coloquei aqui alguns itens que a gente tem que lembrar quando a gente fala sobre essas bacias. As bacias intramontanas, elas são formadas em ambientes transcorrentes, em ambientes quando há falhas transcorrentes, quando há falhas reversas e quando há falhas normais. Né? Então, um exemplo que eu estou mostrando aqui é uma seção aqui da Cordilheira dos Andes, que fica aqui entre o leste do Equador e do Peru. Eu achei essa figurinha muito ilustrativa, porque aqui a gente tem a formação de diversas bacias, ó, intramontanas. Nossa, que torto. A gente tem a formação de diversas bacias intramontanas aqui nessa região. Olha só a carinha delas. Elas, geralmente, muitas vezes, elas fizeram até parte das bacias de Antepaís, mas elas foram basicamente incorporadas aí à cadeia de montanhas à medida que o falhamento, essas falhas reversas foram se propagando em direção ao Antepaís, né, ao Foreland. Então isso aqui é até mostrado aqui, olha só como é que tá aqui essa bacia de Foreland desse lado aqui, e aqui tá cheio de bacias intramontanas. São essas aqui, tá vendo? Aqui a gente tem esse espacinho aqui para acomodação de sedimentos. Então, gente, as bacias intramontanas, se elas estão aqui nessa condição de serem formadas por falhas transcorrentes, reversas e normais, vocês acham que elas são formadas por mecanismos flexurais, que foi o que a gente falou anteriormente? Não, né?
Elas não são formadas por mecanismos flexurais, não. Então, essa aqui também está errada. Ou seja, a questãozinha, a alternativa que a gente achou mais correta, então, foi essa alternativa C, aqui para a questão 21. Beleza, gente, então vamos falar aqui sobre a nossa questão 22. A 22 diz para a gente o seguinte: constituem aspectos característicos de bacias intracratônicas do tipo SAG, exceto a. Apresentam comumente depósitos sedimentares fluviais e lacustres. B. Desenvolvem-se segundo baixas taxas de subsidência. C. Ocupam amplas áreas continentais. D. São largas e rasas. E E. São abundantes os sedimentos marinhos profundos. Então aqui a gente tem, né, que todas são verdade, exceto uma. Então pensa aí qual que você acha que é. Pausa o vídeo se quiser, que eu vou continuar aqui. Então aqui joguei nosso enunciado para cima de novo e coloquei aqui umas definições que a gente tem que lembrar sobre as bacias SAG. O que significa essa palavra SAG em inglês? É um sinônimo de sink. Então, o que significa isso? Significa afundar, subsidir, que nem eu coloquei aqui nessa definição. Então, o que acontece? Geralmente, essas bacias elas podem se formar quando tem uma subsidência termal. Só que muitas vezes isso acontece, essa formação dessa bacia SAG acontece imediatamente e de forma subsequente a um rifteamento. Né? Então, você tem um rifteamento e depois essa bacia vai se abrir e vai acomodar, geralmente, grandes lagos aí nessa região. E essas bacias vão ser rasas e extensas e elas vão geralmente estar ligadas a uma quiescência tectônica, né? Então, aqui a gente tem esse diagraminha que mostra mais ou menos como que... Mostra mais ou menos, não, é uma representação de como se forma basicamente uma margem passiva, tá bom? Então, primeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem uma fase pré-rift, depois a gente tem essa formação desse graben aqui, né? Você tem os sedimentos rift sendo depositados, já tem uma fusão parcial aqui nessa parte de baixo. Aí você forma essa bacia sem rift, né? Você tem aqui um regime de deformação de extensivo, né? Você tem erosão aqui dos dois lados dessa falha, né? Esse aqui é um rift simétrico, né? Aí deposição aqui do sedimento sem rift nessa bacia. E depois você tem a formação de uma bacia SAG. Você logo depois que acaba o rifteamento, você começa a depositar esses sedimentos aí numa bacia SAG, que é uma bacia que vai ser rasa e extensa, larga, né? Então aqui ele está falando, ó, nesse estágio transicional, no estágio de bacia SAG transicional, a gente tem muita deposição de quê? De evaporitos. Em alguns casos você tem algumas entradas intermitentes, né, umas ingressões marinhas, né, que se diz, mas nem sempre. E daí depois essa bacia realmente pode se abrir e daí o que vai acontecer? Vai ter uma ingressão marinha e essa bacia vai se tornar uma bacia marinha, beleza? Então, quando você vê assim, uma evolução desse tipo, um dos settings, né, dos principais locais que você deve lembrar é o quê? É a nossa bacia do pré-sal, né, a nossa bacia de Santos, Campos ali, que fica ali na costa sudeste do Brasil. Então eu trouxe aqui, ó, um dos modelos que foram propostos aí para a geração dessa bacia, para a formação dessa bacia. Então, nessa parte aqui, ó, de baixo, a gente tem o estágio rift, né? Então, você vê aqui que já está sendo formado um laguinho, né? É um rift interior que estava sendo formado aqui, nessa parte aqui de Gondwana, né? Então, você tem aqui um rio axial, você tem um lago, né? E você tem uma fonte termal aqui, que está vindo da astenosfera, né, na parte de baixo. Depois você tem o estágio pós-rift,
que é quando se forma a nossa bacia SAG, que nesse modelo aqui está sendo mostrado como um lago raso, né? E a gente tem a drenagem aqui, fornecendo sedimentos e água aí para essa bacia rasa, que é uma bacia SAG, tá bom? Essa bacia SAG, olha, ela foi proposto, né? Foi proposto que ela foi formada aqui nessa região aqui que representaria uma região entre o continente sul-americano e a África antes da separação que abriu o Pacífico Sul aqui nessa região. Então é proposto que foi formada aqui uma bacia SAG, inclusive que foi durante esse estágio que foram formados os carbonatos. Os carbonatos que são as rochas reservatório do nosso pré-sal, beleza? Então, tendo em vista isso aí, a gente volta aqui aos nossos itens. Aí, qual que é o item A? Apresentam comumente depósitos sedimentares fluviais lacustres. Sim, né? B. Desenvolvem-se segundo baixas taxas de subsidência. Sim, também, porque é uma bacia rasa, né, que está sendo aberta ali naquele momento e geralmente tem uma aquiescência tectônica, então não vai ficar tendo falhamentos, falhas normais e abrindo bastante acomodação ali para ter sedimentação, né? Aí C, ocupam amplas áreas continentais. Também, né? Olha só o tamanhozão dessa bacia aqui, que estava na nossa fase SAG aí do pré-sal. Então essa tá certa. E daí a D, são largas e rasas. Sim, também. E daí a E é que sobrou, né? É a tal da excesso, da exceto. Na E tá que as bacias SAG são abundantes. Nas bacias SAG são abundantes os sedimentos marinhos profundos. Não, gente, não tem sedimentos marinhos profundos, não. Você pode ter ingressões marinhas aí nessa bacia, né? Intermitentes, não permanentes. Mas não tem sedimentos marinhos profundos, né? Senão já é uma bacia ali oceânica. Beleza? Então essa aqui é a nossa questão incorreta. Então vamos para a questão 23. A questão 23, ela dá para gente aqui esse bloco diagrama, né? Que é aqui do livro do Fossen. E ele fala, na figura acima, os elementos estruturais assinalados correspondem, respectivamente, a... Aí ele te dá essas alternativas aqui, A, B, C, D, E, para você fazer uma correlação entre os itens que estão nessa alternativa e os itens que estão assinalados aqui nessa figurinha, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos itens, né, que a gente tem. Se você quiser responder essa questão agora, você pausa o vídeo, que eu vou continuar aqui com a resolução dessa questão. Então tá, gente, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vê uma figurinha é o que é isso? Então, o que é isso aqui? A gente falou sobre isso na questão 21, né? O que essa figurinha tá mostrando? Ela está mostrando um semigraben, né? Então, olha, esse é um semigraben, ou graben assimétrico, ou um hemigraben, né? Todos esses nomes aí são usados para denominar aí essa estrutura que a gente está vendo. Aí a outra coisa que a gente tem que ver é o que a questão está te falando? Você sabe quais são esses itens aqui, um por um? Então ele fala principalmente que ele tem 4 principais itens aqui dentro. Ele tem que você tem que saber o que é uma falha mestra, o que é uma falha sintética, o que é uma falha antitética e o que é um rollover, né? Então vamos colocar aqui essas definições. O que é uma falha mestra? A falha mestra é uma falha principal. Então, qual aqui parece ser a falha mestra? Né? Provavelmente é essa aqui, né? Número 1, porque ela é a falha principal aqui.
Uma falha sintética. O que é uma falha sintética? É uma falha que mergulha na mesma direção que a falha mestra. Então, qual aqui que é a falha que mergulha na mesma direção que a falha mestra? É essa aqui, né? É a 2. Aí a falha antitética, né? A antitética já parece ser o contrário da sintética. E é mesmo, que ela mergulha em direção oposta à do mergulho da falha mestra. Então, ó, a antitética é essa aqui, a 3. E daí, finalmente, nós temos o rollover. O rollover é essa superfície aqui, gente, de cima desse bloco aqui que está abatido num rift assimétrico. E a gente fala que é o rollover porque ele basicamente demonstra o que você poderia fazer aqui. Você poderia dar um rolamento aqui. É uma falha de arrasto, uma feição de arrasto reverso, seria a tradução, que eu acho que inclusive o livro do Fossen utiliza, tá bom? Então tá, então sabendo que quais que são essas definições, que são coisas que você tem que saber, né, antes de ir para a prova, vamos responder então a nossa perguntinha aí. Bom, então a primeira alternativa, vamos fazer aqui por blocos, olha. Então a gente já sabe aqui que a 1 é a falha mestra, né, gente? Não tem como, ela é a falha principal aqui, que está gerando toda essa confusão. Então, só por causa disso, a gente já elimina todas essas alternativas. Então, a gente fica só com a B e com a C. Opa, na hora que eu ter passado. Mas então, vamos ver aqui o que é esse 2 aqui, ó. O que é esse 2? O 2 é essa falha aqui. Essa falha aqui é sintética, a falha mestra. Então, só nisso aí a gente já elimina esse cara aqui. E daí, mais ou menos só alegria, né, gente? Porque aqui, ó, a 3 nos diz o quê? Que isso aqui é uma falha antitética, né? Mergulho em direção oposta. O mergulho em direção oposto ao mergulho da direção da falha mestra. Então, essa aqui está certa. E, no fim, a gente tem um rollover, que é aqui o arrasto reverso, que acontece aqui em cima. Certo? Então, a nossa alternativa correta é a B. Então, vamos para a questão 24. Questão 24 nos fala: as denominadas zonas de Uadat-Benioff localizam-se nos limites de placas. Então, nessa hora, gente, se você não sabe o que é uma zona de Uadat-Benioff, é melhor não chutar. Se você for fazer essa prova que vai entrar agora, que vai acontecer agora em 2022, porque agora é o CESP, né? Uma errada anula uma certa. Então tem que torcer aí para você saber do que se trata, se cair uma questão dessa aí na sua prova. Então tá, então o que essa questão nos fala? Essas zonas, então, localizam-se nos limites de placas A, convergentes apenas, B, divergentes apenas, C, transformantes apenas, D, convergentes e transformantes, e E, divergentes e transformantes. Se você quiser pausar o vídeo, agora é a hora que eu vou continuar aí com a resolução. Então, de novo, joguei aqui nosso enunciado aqui para a parte superior esquerda. Então, vamos ver aqui o que é uma zona de Uadat-Benioff. Eu coloquei aqui uma figurinha para ilustrar isso. Gente, essa zona, ela é uma zona plana sísmica que corresponde à placa subductante. Nossa, calma aí, deixa eu tentar ajeitar essa canetinha aqui, que tá difícil escrever desse jeito. Ela é uma zona plana sísmica que corresponde à placa subductante. O que eu quero dizer quando eu digo que ela corresponde à placa subductante? Basicamente, gente, o pessoal usa os sismos que ocorrem quando você tem o contato e a passagem dessa placa subductante por baixo da placa obductante. Eles usam esses sismos que ocorrem aqui nessa região para determinar a forma da placa subductante.
para determinar a quais profundidades essa placa subductante está. Então, essas zonas, elas só ocorrem quando você está numa zona convergente com subducção, né? Então eu até trouxe aqui algumas figurinhas para ilustrar aqui, porque é muito interessante os estudos que eles fazem nestas zonas de Wadat-Benioff, porque é a partir desses dados sísmicos que a gente sabe muito sobre qual é a forma da placa de Nazca e qual que é a profundidade na qual essa placa de Nazca está abaixo aqui da Cordilheira dos Andes, né? Porque eles conseguem ver onde que está, a qual profundidade estão esses sismos. Esses sismos só podem estar acontecendo numa região onde você tem o contato entre a placa abductante e a subductante, tá bom? Então aqui eu coloquei essa figurinha aqui para ilustrar isso que eu estou falando. Aqui você pode ver que eles mostram nessa escala aqui a profundidade dos terremotos, né? Então essas cores mais azuis aqui para pretas estão em mais profundidade, né? De 200 a 400 quilômetros. E essas mais claras aqui de amarelo, a laranja, a vermelho, estão em zonas menos profundas, né? Então, se você olhar essa figurinha aqui, ó, você vê que eles fizeram esse perfil de A a linha, olha só. Tá vendo? Se você olha para esse perfil aqui, ó, de A a linha, você consegue ver que esses aqui seriam os pontos mais amarelos, aqui mais amarelos, aqui seriam os pontos mais laranjas, estão mostrados em mapa, né? Aqui seriam os pontos mais vermelhos, e daí vai migrando aqui para um vermelho mais escuro, até chegar nas zonas mais escuras aqui, que seriam essas zonas azuis, né? Aqui nessa região. Então, essas são as zonas de Wadat-Benioff. Então, sabendo disso, né? Vamos ver aqui o que a nossa questão está nos falando. Está nos falando que essas zonas de Wadat-Benioff localizam-se nos limites de placa convergentes apenas, divergentes apenas, transformantes apenas, convergentes e transformantes, divergentes e transformantes. Bom, a resposta para essa questão, então, provavelmente é o quê? A alternativa A. Beleza? Beleza, gente? Então, vamos continuar aqui. Vou colocar meu mouse aqui no nosso laser e vamos para a questão 25, então. Na 25 ele diz: as bacias de retroarco são formadas em limites de placas. A. Divergentes. B. Convergentes. C. Transtrativas. D. Transformantes. E E. Transpressivos. Então dá um pause aí se você quer responder essa pergunta antes da gente entrar na nossa resolução. Então vamos lá. Bom, gente, eu coloquei essa figurinha aqui para a gente conversar sobre o que significa, sobre o que é uma bacia de retroarco, né? Porque esse é o cerne da questão aqui que ele está perguntando. Então, eu vou colocar aqui na nossa caneta, coloquei uns itens aqui para a gente ter em mente enquanto a gente conversa sobre como que essas bacias de retroarco são formadas. Então, essas bacias, em inglês, o nome delas é back arc. E aqui, nessas figuras, tá basicamente representada a forma pela qual elas se formam. Então, aqui primeiro, o que a gente tem? A gente tem uma placa subductante. Geralmente, essas bacias de back arc ou de retroarco se formam em arcos de ilhas, então é isso que está representado aqui, né? Então, inicialmente, a gente tem aqui essa subducção. Vai ter uma fusão parcial aqui dessa placa subductante, porque ela está cheia de água, basicamente, né?
E isso vai fazer com que a litosfera da placa obductante, da placa de cima, também sofra fusão. Isso pode fazer com que haja magmatismo, mas também pode fazer com que nem está aqui na figurinha B, com que haja uma fusão do próprio arco, basicamente, e que haja uma ascensão desse magma de forma que seja criado, como está mostrado aqui, um centro de espalhamento aqui nessa região, tá? Então, basicamente, você está formando um centro de espalhamento, tipo um centro de espalhamento mesoceânico, mas muito mais menos prolongado e também menos espesso, né, digamos, do que uma cadeia mesoceânica, mas você está tendo aqui uma bacia sendo formada, porque você está tendo um espalhamento aqui atrás do arco, né? Por isso que se chama uma bacia de back arc, atrás do arco, que nem eu coloquei aqui no nosso primeiro item. E daí aqui já está formada, nessa parte C aqui, já está formada aqui a nossa bacia de back arc. E muitas vezes o que vai acontecer aqui? Essa zona de trincheira, que a princípio estava aqui, ela sofre um rollback, que eles falam, ou seja, ela vai em direção oceânica, vai em direção ao oceano. Ela se move aqui nessa figura, ela está se movendo para leste, né? Então a trincheira agora passa a estar aqui. E basicamente aqui você tem um novo arco sendo se formado, né, nessa região, tá bom? Então foi isso basicamente que eu tentei colocar aqui nesses nossos pontos, tá bom? E uma das coisas que podem te fazer lembrar sobre o quão especiais são essas bacias é o fato de que, a princípio, foi uma surpresa muito grande quando os primeiros geólogos começaram, se deram conta de que isso acontecia, principalmente nesses arcos de ilhas, porque essas bacias de retroarco só se formam quando você tem um limite convergente. Então, elas só se formam quando você tem o limite convergente. Mesmo assim, você tem um espalhamento aqui atrás do arco, formando essa bacia de retroarco, tá? Então, aí, isso já dá pra gente, na verdade, a nossa resposta aqui, né? Que vai ser que as bacias de retroarco são formadas em limites de placas convergentes, beleza? Então, vamos lá. Essa aqui já foi, eu acho. Já foi? Ah, não, essa aqui tem que ir ainda. Isso. Então, vamos para a questão 26. Aqui, na questão 26, eles dão pra gente essa figurinha aqui, né? Que basicamente ela mostra a evolução aqui dessa bacia, né? Do tempo 1 até o tempo 3. E daí o enunciado nos diz o seguinte: na figura acima, representa-se o desenvolvimento de bacias do tipo A. Rift abortado simétrico. B. Rift abortado assimétrico. C. Rift intracontinental assimétrico. D. Margem passiva simétrica. E E. Margem passiva assimétrica. Então, pensa aí um pouquinho. Se quiser pausar o vídeo, pause que eu vou continuar. Então, essa questão ela pode ser dividida em duas partes, porque nós temos que todos os itens aqui, primeiro estão nos falando que essas bacias são ou do tipo rift ou margem passiva, e na segunda parte desses itens ele está falando que ou é simétrico ou é assimétrico. Então, por isso eu coloquei esses dois itens aqui, meio que dividindo essa questão em duas partes. Então, vamos começar pela parte mais fácil, né, gente? Se é simétrica ou assimétrica. Eu meio que dei resposta ali, espero que vocês não tenham visto.
Mas simetria. Simetria é o seguinte, se você escolher o centro de uma figura e colocar um espelho nesse centro dessa figura, a imagem que você está vendo tem que ser igual à imagem que está atrás do espelho. Nesse caso, obviamente, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma imagem. E a gente pode até ver isso aqui até por esse primeiro aqui descolamento incipiente. A gente já vê que isso aqui não vai dar uma coisa simétrica no fim, né? E é isso que acontece, porque nós temos aqui essa continuação dessa ruptura litosférica. Tem formação de semigrabens. Semigrabens são assimétricos, né? Por exemplo, esses caras aqui. E depois, no fim das contas, a gente tem uma configuração que não é espelhada, que não é simétrica. Então, só aí a gente já elimina, né, essas duas alternativas, a alternativa A e a alternativa D, porque fala que são simétricos. Então, vamos ver aqui o resto. Vou deixar aqui, gente. Então, vamos ver aqui qual que é a outra parte aqui do das nossas alternativas. O que eles querem saber? Se isso é um rift ou se isso é uma margem passiva, tá? Então, um rift Então vamos para a parte 2 aqui dessa questão. O que eles querem saber nessas alternativas? Querem saber se é um rift, né? Ou se é uma margem passiva, basicamente. Então, eu coloquei esses itens aqui para a gente dar uma relembrada sobre o que esses termos significam. Quando a gente forma uma margem passiva, isso envolve basicamente 2 estágios. O primeiro é a fase de rift, né, que acontece antes de que você tenha uma ruptura litosférica com a produção de nova litosfera. E você tem a fase drift, ou pós-rift, que acontece logo após o início do espalhamento oceânico, quando você está ali produzindo uma nova litosfera oceânica. A gente também tem um conceito interessante que é dos rifts abortados, que é uma das coisas que eles abordam aqui, né? Os rifts abortados, ou os aulacógenos, eles consistem em um sistema onde esse rifteamento cessa antes do espalhamento oceânico, beleza? Então, só pensando nessas definições, a gente já pode chegar na nossa resposta aqui, né? Porque se a gente olhar a evolução desse sistema aqui nesses 3 tempos, a gente vê que existe aqui um sistema assimétrico, de rifteamento, só que isso evolui para quê? Para a criação de nova litosfera aqui. A gente tem um centro de espalhamento, a gente tem um centro de espalhamento aqui, a gente tem um manto exumado aqui, né? Então, isso não é um rift abortado e isso não é um rift intercontinental. Você já tem ali o centro de espalhamento. Então, isso só pode ser o quê? Uma margem passiva assimétrica, beleza? Isso aí representa o desenvolvimento dessa margem passiva assimétrica. Essa foi, então, a questão 26. Então, vamos para a questão 27. 27. Considerando-se o registro estratigráfico mais comum das bacias de Antepaís, verifica-se que, em direção ao topo, essas bacias apresentam sucessões sedimentares indicativas de a. Aprofundamento e com diminuição da granulometria. B. Aprofundamento e com aumento de granulometria. C. Raseamento e com diminuição da granulometria. E D. Raseamento e com aumento da granulometria. E E. Mesma profundidade e
com a mesma granulometria. Então, pause o vídeo se quiser responder, que eu vou passar aqui para a nossa resolução. Beleza, joguei então nosso enunciado aqui para cima e coloquei uma figura, gente, que ilustra uma bacia de antepaís. Uma bacia de antepaís que em inglês é chamada de foreland basin. É um sistema de bacia de antepaís, sistema de bacia de foreland, tá? Então, quais são as partes aqui desse sistema? A gente tem, primeiro, o que está envolvido aqui? O Fault Thrust Belt, que é o cinturão de dobramentos e falhamentos, né? Cavalgamentos em português. A gente tem o Orogenic Wedge, que é basicamente uma cunha orogênica, é o local onde está havendo deformação, né? Onde está se propagando aí essa deformação em direção ao antepaís, né? Então a gente tem aqui o Orogenic Wedge. E na bacia em si, que está aqui em cinza, na bacia sedimentar em si, a gente tem 4 partes. A gente tem o wedge top, a gente tem o fore deep, a gente tem o fore bulge e a gente tem o back bulge, tá? Outra coisa que eu quero dar uma dica aqui para vocês, que já apareceu em mais de uma prova da Petrobras, que é esse conceito aqui de piggyback basing. Piggyback, gente, em inglês, é como se fosse uma gíria para quem está andando de cavalinho em cima dos outros, tipo criança que sobe aqui no ombro. Então, essas bacias de piggyback, elas vão ser formadas aqui no wedge top. Por quê? Porque é no wedge top, o wedge top ele tá acima aqui, ó, das falhas que estão mais para frente, digamos assim, no Fault Thrust Belt. Então essas falhas aí, elas estão se propagando aí em direção ao antepaís e elas acabam chegando por baixo aqui das sequências sedimentares que estão acima. Mas a gente vai ver aqui que essa bacia de antepaís, ela inteira vai se propagando para frente à medida que o Fault Thrust Belt vai se propagando para frente. Então, vários piggyback basins podem ser formados aqui com sedimentos que antes eram sedimentos que estavam aqui no fore deep. Então, vamos ver como é que isso acontece. Mas antes disso, eu até já coloquei aqui um dos nossos itens, que só por essa figura aqui já dá para perceber que essa é a alternativa errada, né? Porque ele está falando que as bacias de antepaís, em direção ao topo, apresentam sucessões sedimentares indicativas de mesma profundidade e com mesma granulometria. Bom, obviamente que não é a mesma profundidade, né? À medida que que essa bacia de antepaís vai se formando, né? Com o avanço do Fault Thrust Belt. E com a mesma granulometria também não, né? Porque o que a gente espera é que em ambientes proximais, né? Perto da cadeia de montanha, a gente tenha uma sedimentação mais grossa. E mais longe, né, provavelmente aqui perto do back bulge, a gente vai ter uma sedimentação mais fina, beleza? Essa figurinha aqui, eu coloquei para a gente observar o que acontece à medida que o Fault Thrust Belt se propaga. Então eu coloquei essa figura aqui para a gente entender quais são as taxas de subsidência, né, em cada uma dessas depozonas, que a gente chama, né, que é aqui o wedge top, o fore deep, o fore bulge, o back bulge, né, que estão representados aqui. Ó, aqui está o wedge top, o fore deep, o fore bulge e o back bulge. Então, só para a gente perceber aqui como que vai mudar essa taxa de subsidência à medida que o cinturão orogênico for se propagando em direção ao antepaís. Então, o que acontece? Essas bacias de antepaís se formam por um mecanismo flexural, tá? O que acontece? Existe, à medida que o cinturão de dobramento e cavalgamento vai se propagando para frente, isso vai adicionando uma carga em excesso aí nessa superfície. E daí, isso vai fazer com que a litosfera se deforme de uma forma elástica, como se fosse uma placa bem fininha e elástica.
Então, uma placa elástica, o que ela faz? Ela vai se deformar de acordo com a carga que tiver em cima dela, mas se você tirar a carga de cima dela, ela vai retornar à sua forma original. Então, isso faz com que a litosfera vá se deformando à medida que o cinturão de falhamento e carregamento vai se propagando aí em direção ao antipaís. E é isso que está representado aqui nesta figura. Aqui nós estamos representando o foredeep, o forebulge e o backbulge, mas lembra que todos os sedimentos aqui que estão acima aqui dessa zona que já está se deformando, tá? Ela vai ser o edge top, tá bom? Aqui foi só, acho que eles colocaram essa figura assim só para ficar mais fácil de compreender aí o que acontece à medida que esse Fortress Belt vai se movimentando. Então, gente, olha só, a gente vai ter isso aqui no tempo 1, essa configuração, mas olha o que acontece quando você tem o tempo 2. O Fortress Belt já se propagou mais para frente. Então, todas as depozonas aqui, ó, vão mudar de lugar. Agora, a foredeep basin, o foredeep, vai estar no lugar onde anteriormente estava o forebulge. O forebulge vai estar no lugar onde anteriormente estava o backbulge. E o backbulge vai estar no lugar anteriormente onde já estava lá perto do crato, já estava bem mais para dentro do continente, né? E, da mesma forma, o que vai acontecer? Vai continuar a propagação e aí, novamente, dessas depozonas vão mudar de lugar. Agora a gente tem o foredeep, onde antes era o forebulge, a gente tem o forebulge, onde antes era o backbulge, tá? Mas aí o que isso faz com o nosso registro sedimentar? Então, olha só, basicamente, o que a gente tem? Se a gente colocasse aqui no tempo 1, se a gente estivesse observando aqui, o que está acontecendo aqui no nosso, nessa coluna aqui, exatamente que está aqui, ó. Vamos dizer que milhões de anos depois a gente está vendo esse registro sedimentar do que sobrou aí desse Fortress Belt que estava se propagando aí. Então, o que a gente tem? A gente tem que a primeira coisa que se deposita aqui, o que está na base da nossa área é esse backbulge, né? Então, esse backbulge aqui, ó, ele tem uma subsidência mais ou menos, ó, né? Tem uma subsidência, porque a placa é uma mecanismo flexural, ela abre a acomodação aqui para deposição desse backbulge. Só que daí no tempo 2 o Fortress Belt se propagou. E daí o que a gente vai ter aqui, ó? Vai ter um pouquinho do backbulge, mas na maioria das vezes esse backbulge aí erode, porque essa placa, essa flexura da nossa litosfera vai fazer com que esse forebulge fique, digamos, em uma região mais alta, o que faz com que haja mais erosão e às vezes tem até discordâncias aí nessa área. Então aqui o que a gente vai ter? Vamos até mudar aqui, ó. O que a gente vai ter aqui? Vai ter quase nada de deposição, né, no próprio forebulge, mas pode ter um pouquinho, mas aqui eu estou representando como se fosse mesmo uma discordância, tá? Ó, que até está representado aqui nessa parte. Então, vamos dizer aqui, ó, que acima a gente tem isso aqui. E daí, quando você tem o tempo 3, vou mudar aqui de cor, verde. Quando você tem aqui o tempo 3, esqueci de desenhar os outros, ó. O que a gente vai ter? Primeiro é vermelho, né? Então vamos dizer aqui que eu tenho aqui o nosso vermelhinho, que é a deposição do backbulge. Depois a gente tem o nosso azulzinho aqui, que é... Bicho, ficou bem mal desenhado, porém vocês entendem. E daí a gente tem aqui a deposição no nosso foredeep. Olha o tanto de... O foredeep é o lugar que tem mais acomodação para deposição. Porque ele é o lugar onde vai ter a maior bacia. Olha aqui, ó, onde é que está o foredeep. Porque ele está logo do lado do local onde tem uma carga gigantesca aqui dessa cadeia de montanhas. Então, isso vai fazer com que a litosfera ali se afunde, basicamente, e
abre espaço aqui para a deposição de um monte de sedimentos que na maioria das vezes estão vindo mesmo dessa cadeia de montanhas. Beleza? Mas também pode ter sedimentação fina aí, gente. Essa for deep pode ser bem grande também, tá bom? A maioria das vezes, esses sedimentos de granulometria grossa são depositados no começo aqui do for deep, mas também nesse wedge top, principalmente, né? Que já está do lado aqui dessa cadeia de montanhas. Então, olha aqui como é que está aqui a nossa taxa de subsidência. Para o for deep, ela é gigantesca, olha só. Esse tantão de taxa de subsidência aqui. Então, tudo isso aqui, ó, vai ser o nosso for deep, nossos sedimentos for deep, né? Que estão apresentados aqui. Beleza? E daí, quando chega o nosso wedge top? O wedge top, gente, tem falhas embaixo do wedge top. Falhas aqui, ó, tudo. Então, o que a gente vai ter? Um monte de discordância. Essa figurinha aqui não chegou a mostrar o que acontece quando entra aqui o wedge top, né? Na posição onde anteriormente estava o for deep. Mas aqui você vai ter sedimento grosso e vai ter um monte de discordância. Beleza? Aqui, né, não está nesse tempo, só estou representando aqui porque não tem outra figurinha num tempo 4 aqui para representar o que ia acontecer. Então, estamos aqui no nosso wedge top. Beleza? E com isso, na verdade, amigos, nem tinha visto que já tinha surgido, que já tinha vindo aqui essas respostas. Mas vou deixar assim, porque na verdade aqui já está respondida a nossa questão, né? Essas bacias de antepaís, então, em direção ao topo, elas apresentam sucessões sedimentares indicativas de aprofundamento e com diminuição da granulometria. Não, diminuição não, né? Porque basicamente com a evolução aqui da bacia de antepaís, você está tornando as áreas, os sedimentos que estão acima, né, que são depositados por último, está fazendo com que eles fiquem mais grossos, porque está ficando cada vez mais proximal aí para a cadeia de montanhas. Então aqui um aprofundamento e com aumento de granulometria. Aumento de granulometria, sim. Aprofundamento não, porque aqui a gente tem o nosso wedge top, né? Você tem um aprofundamento aqui quando você chega no for deep, quando você tem o back bulge. Só que você tem uma quebra gigantesca quando você entra aqui no nosso wedge top, que já está em cima aqui do cinturão do Fortress Belt, basicamente. Então, não. Aí que você tem um raseamento e com diminuição da granulometria. Também não, porque não está ficando raso e nem está diminuindo desculpa. Não porque não está diminuindo a granulometria, mas sim está ficando mais raso, né? Porque você está passando aqui dessas zonas back bulge, for deep para o edge top. O edge top já fica mais, digamos, raso, né? E depois forma as bacias lá de piggyback nessas regiões. Então fica mais raso, mais grosso. Então a nossa alternativa correta é essa, né? Porque você tem um raseamento com um aumento de granulometria, né? Essa bacia vai ficando mais rasa à medida do tempo, até ser capturada aí pelo cinturão pelo Fortress Belt. E a última a gente já tinha descartado. Então a nossa certa mesmo é a D, beleza? Beleza, pessoal. Então vamos então para questão 28. Questão 28 nos diz: nos semigrabens, a deposição sedimentar em drenagens axiais ocorre na posição mediana, na alternativa A. B. Ocorre mais próxima da borda ativa. C. Ocorre mais próxima da borda flexural. D. Migra para a borda flexural nas fases de maior atividade tectônica. E migra para a borda ativa nas fases de menor atividade tectônica. Então, pausa aí se quiser responder isso por você mesmo. E vamos acompanhar aqui a nossa resolução. Bom, aqui eu coloquei
duas figurinhas que ilustram o que é um semigraben, né? Nós temos aqui nessa parte do lado. E aqui essa figurinha ilustra a sedimentação em um semigraben. Então, quais são os principais, as principais feições que a gente tem aqui? A gente até falou disso em uma outra questão aqui, mas aqui a gente tem a falha principal, né, a falha mestra, que está mostrada aqui nessa figurinha também. Nós temos, né, as falhas sintéticas, antitéticas, e a gente tem o rollover aqui em cima. Nessa figurinha aqui da direita já dá para ver, olha, que nós temos o que nós chamamos de escarpa de falha, que fica aqui na borda ativa, né, uma escarpa, e nós temos a borda flexural. E aqui nessa figura está mostrado então o que? Os leques aluviais, né, de ambos os lados, mas na maioria das vezes a gente vê eles vindo aqui da borda flexural. E a gente também vê que, olha só, o tanto de deposição que tem nesta parte aqui, ó, perto da falha mestra, né, que é a borda ativa, né, do nosso semigraben. Então, a gente tem um regime de deformação distensivo e, como a gente pode ver na figura, a maior taxa de sedimentação aqui vai ocorrer onde tem mais espaço de acomodação, que nesse caso do semigraben, então, é nessa margem ativa. Olha só o tanto de sedimento que tem aqui nessa parte, né, em relação ao que a gente tem aqui mais próximo aqui da borda flexural. Agora, quanto à proveniência dos sedimentos, a maioria, como está mostrado na figura, vai vir dessa margem aqui que é a borda flexural. E não vai vir tanto assim dessa borda ativa. E por que é isso? Porque aqui as encostas são mais suaves e vai vir e vão ser formados diversos sistemas fluviais aqui, né? E também a gente vai ter esses deltas, né, basicamente aí chegando aí nessa bacia. Já nessa margem ativa, o que acontece? Isso aqui é o bloco de muro, né? Quando você tem um levantamento aí desse bloco de muro, a gente vai ter muitas dessas drenagens, na verdade, indo para direções opostas à direção dessa bacia aqui, que fica aqui nesse eixo do semigraben. Então, com isso a gente pode começar a tentar resolver aqui o nosso exercício, nossa questão. A primeira coisa que ele fala é que a deposição sedimentar ocorre na posição mediana. A gente pode ver que a deposição sedimentar ocorre em todo esse sistema aqui em cima da borda flexural, só que a maior parte da sedimentação, né, vai ocorrer aqui mais perto então dessa borda ativa. Então essa aqui, não, parece que não, né? Aí, deposição sedimentar em drenagens axiais ocorre mais próxima da borda ativa. Essa aí parece que sim, né, de acordo com o que a gente está vendo aqui. A deposição sedimentar em drenagens axiais ocorre mais próxima da borda flexural. Não, né? Apesar da proveniência sedimentar ser dessa parte aqui, né? Dessa borda aqui do semigraben, a maior taxa de sedimentação vai acontecer aqui perto da borda ativa. Aí D, migra para a borda flexural nas fases de maior atividade tectônica. Então, uma maneira de pensar sobre isso é, quando você fala em atividade tectônica em um semigraben, você provavelmente está falando de uma continuidade aí na distensão, que vai fazer com que a gente tenha mais espaço de acomodação aqui, né, nessa região, que vai cada vez ficando mais profunda. Então, parece que essa questão também, que essa alternativa também está errada. Aí, na E, a gente tem que a deposição sedimentar migra para a borda ativa
nas fases de menor atividade tectônica, ao contrário do que está sendo falado aqui, né? Só que como o que está sendo falado aqui provavelmente não está certo, essa aqui também não está certa, porque se tem menor atividade tectônica, provavelmente a gente vai ter um preenchimento sedimentar até mais próximo aqui dessa borda flexural. Então é isso para essa questão. Parece que a nossa questão correta, que a nossa alternativa correta aqui é a B. Então essa foi a questão 28. Vamos para a questão 29. A questão 29 nos dá esse diagraminha aqui, que está representando, né, um limite convergente. E daí ele faz a pergunta. Com base na figura acima, as feições geológicas destacadas correspondem respectivamente a... Aí ele dá as alternativas, né? E te dá as letras que estão destacadas aqui. Então, se vocês quiserem pausar agora para resolver essa questão, pausem, que eu vou continuar. Então, uma maneira de resolver essa questão, se você não bate o olho e sabe quais são todas as letrinhas, o que está indicado em todas as letras, é ir nas letras que você sabe o que é. E assim, as que eu tive certeza de cara quando eu olhei isso é a V, né? A V é um arco magmático, aqui tem um vulcão aqui tem plutonismo, né? E a outra que eu tive certeza é a X, que é o cinturão de dobramentos e falhamentos, né? Aqui a gente tem um monte de falhas. Aqui a gente tem um sistema, um regime deformacional compressivo. Então, só por isso, só já sabendo disso aí, a gente já elimina algumas alternativas. Porque a V aqui fala que isso é uma bacia de antepaís, a alternativa A fala que V é uma bacia de antepaís, e a alternativa C fala que V é um cinturão de dobramentos e falhamentos de retroarco. Então, isso não é. Se a gente olha aqui também, para as próximas afirmativas aqui, o X não é uma bacia piggyback e o X também não é uma bacia de antepaís. Isso não é, aqui não se formam bacias de Foreland, né? A bacia de Foreland, na verdade, aqui vai ser o quê? Vai ser a Z, que está logo depois desse cinturão de dobramentos e falhamentos. Então, só por isso, a gente já também elimina essa aqui. Essa alternativa E, porque a alternativa E fala que X é uma bacia de antepaís e fala que Z é uma bacia de piggyback. Então, isso aqui também não é. Isso deixa a gente com o quê? Com duas alternativas, a B e a D. Então, vamos ver o que ela fala pra gente aqui. O que ela fala que o R é? Ela fala que o R é uma bacia de antiarco, na alternativa B. E fala que o R, na alternativa D, é uma bacia de margem passiva. Então, gente, o que é isso aqui? Isso aqui está parecendo ser uma margem passiva. Olha só como é que a sedimentação aqui já ocorreu em cima aqui desses semigrabens que estão aqui embaixo. Então, parece que não existe, não está tendo atividade tectônica aqui. Isso é uma característica das margens passivas, né? Dessa região aqui da margem passiva. Então, parece que a D até agora está certa. Porque isso também não é uma bacia de antiarco. Até porque a gente tem uma litosfera aqui no meio, ó, que está separando esse limite aqui convergente dessa bacia que está aqui desse lado. Então, o que a gente tem aqui na S? Vou até mostrar uma figurinha aqui agora. O que a gente tem aqui na S? A S, ele está falando que é um prisma acrecionário. As duas alternativas estão falando que são prismas acrecionários. E são mesmo. Se você olha nessa figura aqui, ó, é um prisma acrecionário que está sendo mostrado aqui, tá vendo? Beleza, então essas aqui estão certas. Aí na T está falando que é um preenchimento de fossa. E essa é na alternativa B. E na alternativa D, está falando que é uma bacia de antiarco. O que acontece, gente?
uma bacia de fossa, ela é formada entre esse prisma de acreção e esta placa, a litosfera que é oceânica, né? A crosta, a litosfera, mas a crosta em cima que está sendo subductado. Então, na verdade, esse preenchimento de... Desculpa, o cachorro de novo. Esse preenchimento de fossa, olha, ele está desse lado aqui. Então, esse aqui também, ó, tá errado. Então, até agora, a gente tem que essa alternativa D parece que é a correta, né? A gente tem essa bacia aqui de antiarco, né? Ou seja, antes do arco. E daí a nossa V é um arco magmático, sim. A gente tem um cinturão de dobramentos e falhamentos de retroarco no X. E o Z é uma bacia de antepaís. Então, a nossa questão certa vai ser a D. Beleza? Essa vai ser a correta. Beleza, gente? Então, vamos para questão 30. Questão 30. O deslocamento progressivo das áreas-fonte com relação aos sedimentos depositados ao longo do tempo é uma característica de bacias. A. Back-arc. B. Pull-apart. C. Intracratônicas. D. De antepaís. E. De margem passiva. Deslocamento progressivo das áreas-fonte é uma característica de qual dessas bacias? Então, pare aí o vídeo se você quiser responder. Eu vou continuar. Bom, gente, aqui, já de cara, eu já descartei aqui bacias intracratônicas e de margem passiva. Se a gente sabe um pouquinho sobre essas bacias, a gente já consegue inferir que não vai ter um deslocamento progressivo de áreas-fonte nesses dois casos, né, de intracratônicas e margem passiva. Aí, eu pus aqui um diagrama representando cada uma dessas outras opções que sobraram. Então, aqui eu tenho uma bacia de back-arc, aqui, né, a bacia de retroarco, está representada aqui nesta parte. Tem uma bacia pull-apart, que eu peguei essa representação aqui em um artigo, que é uma bacia pull-apart que fica na Turquia. E eu tenho, então deixa eu colocar a flechinha aqui, e eu tenho também a bacia de antepaís, né, a bacia de Foreland, que está aqui representada nessa figurinha que a gente já viu aí em uma das outras questões que a gente resolveu. Então, o que a gente tem? Se a gente for primeiro aqui, vamos dizer, na bacia de Foreland, a gente tem que, sim, a proveniência, digamos, os zircões detríticos, né, vão ser alterados ao longo do tempo, porque você está erodindo aqui diferentes partes dessa cadeia de montanhas. Porém, a direção de fluxo desses sedimentos vai se manter ao longo do tempo, porque você está aqui tendo essa propagação aqui dessa cunha orogênica e basicamente os sedimentos que estão caindo nessa bacia estão vindo aqui da nossa cadeia de montanhas. Então, essa aí já parece que não, né? Aí a gente tem uma bacia de back-arc aqui embaixo, vamos falar da bacia de back-arc. A gente tem um deslocamento progressivo das áreas-fonte. Então, essa bacia de back-arc ela vai ser formada aqui por causa de uma extensão da nossa litosfera, porque basicamente, como a gente falou também em uma outra questão, basicamente você está tendo aqui fusão parcial e isso está fazendo com que essa parte aqui atrás do arco fique muito mais propensa a sofrer extensão, mesmo que isso seja um sistema convergente. Então aqui a área fonte também não vai mudar progressivamente, né, ao longo do tempo. Você vai ter que a área fonte vai ser basicamente aqui essa área aqui também da cadeia de montanhas ou do arco magmático que está aqui nessa região. E daí finalmente a gente tem as bacias pull-apart. O que acontece com as bacias pull-apart, gente? Muitas vezes você tem uma rotação aí dessas duas porções que estão sofrendo a transcorrência. Então, aqui, como está mostrado aqui nessa evolução, olha só como isso acontece.
você tem aqui uma falha transcorrente destral, né? À medida do tempo, essa falha transcorrente destral vai evoluindo e essa bacia pular-par vai ficando cada vez mais, cada vez maior. Cada vez a área de acomodação aqui vai ficando maior. E daí nas bordas, olha só como que você tem esses leques aluviais sendo depositados das margens. E esses leques aluviais vêm de todas as direções. Só que acontece que existe muita rotação de blocos aqui dentro dessa bacia, quer dizer, nas partes que estão aqui nas escarpas. E com essa rotação você vai ter sim uma mudança das áreas fonte. Até que nessa figura aqui está representado uma possível situação que pode acontecer em outras bacias também, onde você tem outras falhas transcorrentes aqui no meio sendo formadas, o que faz com que mude a área fonte o tempo inteiro. Então, o lugar de deposição dessas bacias e as áreas fonte, onde elas são, de onde os sedimentos vêm, vão mudar sim ao longo do tempo nessas bacias pular-par, tá bom? Então, a nossa questão correta vai ser a questão, a alternativa correta vai ser a alternativa B, beleza? E com isso, gente, eu vou encerrar esse vídeo. Esse vídeo a gente propôs, né, de fazer só as primeiras questões aí, da questão 21 à questão 30, senão o vídeo ia ficar muito gigantesco, o que já ficou, eu imagino. E então é isso. Na próxima oportunidade aí eu tento resolver outras questões dessas provas de concurso da Petrobras. Beleza? Falou pra vocês. Tchauzinho.